que eu queria falar agora de algo que eu sei que vocês ficam mais ansiosos aí, são e isso tem orientado muito o mercado. Ontem no fechamento de mercado até falei sobre lá no Papo Antagonista também, eu tinha colocado uma notícia também, uma nota no Antagonista no site, falando que, embora a bolsa tenha caído ontem, o kit Lula, né, o chamado kit Lula, tinha avançado num cenário ou de investidores buscando um hedge, né, para uma proteção para o resultado da eleição de domingo, né, porque as pesquisas apontam uma certa estabilidade. Saíram 2 pesquisas, a pesquisa do Poder Datas, tem aí, Matheus, para a gente colocar na tela aí também. O Poder Data aí divulgou a nova pesquisa hoje de manhã também. Passa só um pouquinho para baixo aí para a gente ver os números. E aí tem Lula com 49, passou, 49% das intenções de votos e 44% de Jair Bolsonaro, a margem de erro é de 1 ponto percentual e meio para mais ou para menos. E aí o Lula ainda na frente, a diferença aí foi pequena entre uma eleição, uma leitura e outra, então não teve nenhuma alteração muito visível e mostra uma perda de fôlego, né, uma perda de ímpeto, pelo menos no que diz respeito às pesquisas da campanha do Bolsonaro. E aí talvez algumas pessoas, alguns investidores estejam fazendo essa migração, aí sai um pouquinho de estatal, põe um pouquinho também no chamado aí kit Lula. Tem a pesquisa da Quest aí também, Matheus, para a gente falar um pouquinho. Tá aí, a Quest divulgou o que é a 4ª pesquisa dela, e nessa o Lula tem um pouquinho menos das intenções de votos, aí 48 contra 42 de Jair Bolsonaro. Eu sempre falo dos votos totais, gente, assumam o seguinte: se o está na frente nos votos totais, vai estar na frente nos votos válidos, tá? Eles têm um recorte aí com likely voter, né, a pessoa que eles tentam tirar da disputa o eleitor que talvez não vá votar, tá? E aí, nesse levantamento, Lula tem 52,1% dos votos válidos contra 47,9% dos votos válidos de Bolsonaro. E aí, gente, são 2 leituras aqui. Uma é essa perda de fôlego nas pesquisas do Jair Bolsonaro, e a outra é que aparentemente não houve um efeito que o mercado estava esperando, que era um efeito Bob Jeff prejudicial à campanha de Bolsonaro. Não parece ter afetado nada, pelo menos nessas pesquisas que já pegam os dias pós aquela confusão do domingo lá, quando Roberto Jefferson recebeu a Polícia Federal na base do tiro de fuzil e granada, porque estava sendo revogada a prisão domiciliar dele, e esperava-se que a campanha do Lula tentasse colar isso no Bolsonaro. Não parece ter funcionado, embora, se vocês estão assistindo aí o horário eleitoral, tem visto alguma coisa das campanhas, vocês vão ver que realmente ainda tem sido falado nisso, isso ainda é um assunto. Um outro assunto que está movimentando, e aí sim, além das pesquisas mostrarem essa proximidade com o Bolsonaro, talvez o mercado ainda não esteja precificando isso, não parece que isso está no preço, proximidade Bolsonaro e Lula, no sentido de pós-eleição a gente ter um terceiro turno, no caso de uma vitória muito apertada do Lula contra o Bolsonaro. E aí tem uma notícia que saiu agora de manhã, apurada aí pelo Cláudio Dantas, que eu comentei quando a gente começou aqui, que é essa aí mesmo aí, Matheus, obrigado, que é o TSE exonerou o servidor responsável pelas inserções da propaganda eleitoral. Vocês lembram que ontem, foi ontem? Anteontem, o Fábio Faria, né, apresentou um relatório lá, falou que tinha uma auditoria que mostrava, que provava que a campanha do Bolsonaro tinha sido prejudicada nas inserções de rádio, principalmente no Nordeste, e o TSE deu 24 horas para a campanha do Bolsonaro apresentar as provas. Eles apresentaram ontem à noite, e hoje de manhã esse servidor, Alexandre Gomes Machado, foi exonerado. Questionado aí pelo antagonista, a assessoria do tribunal disse que a exoneração ocorreu em virtude do período eleitoral
e que a gestão do TSE vem realizando alterações gradativas em sua equipe. Se tem ou não tem a ver com esse problema aí das inserções, dos spots de rádio por aí, pelo Brasil, Brasil afora, né, principalmente, aí 150, deixaram, especialmente no Nordeste, deixaram de veicular 150 mil inserções de propaganda eleitoral do presidente. Isso é um detalhamento que está nos documentos, na auditoria feita aí pela campanha do Bolsonaro, entregue para o TSE, e além disso, eles mostram 8 rádios de municípios aí da Bahia e de Pernambuco, que deixaram de veicular 730 inserções da campanha de Bolsonaro, beneficiando indiretamente Lula. E aí, amigo, isso já é um algo pronto para um terceiro turno. E aí a pergunta que nos cabe aqui neste espaço mais ligado a investimentos é: como que eu defendo a minha carteira de investimentos? Porque você imagina o seguinte: se você judicializa o processo eleitoral logo depois da contagem de votos, ali no dia 31 ou no dia 1º, falando: olha, a gente foi prejudicado, está provado aqui, vocês inclusive exoneraram o cara agora, por mais que isso tenha sido uma coincidência, como diria aí aquele escritor, acho que é o rapaz, não vou nem chutar para não passar muita vergonha, esse negócio fica gravado aí, mas eu não creio nas bruxas, né, mas que elas hay, né, eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, é uma coincidência muito ruim para o TSE, que já tem sido questionado aí sobre a lisura, né, do que ele vem tratando essas eleições. É claro que tem muita desinformação, esse negócio do Roberto Jefferson, por exemplo, algumas pessoas têm evitado de falar que ele foi reconduzido à prisão em função de uma quebra, de várias quebras, na verdade, nos acordos que ele tinha para que ficasse em prisão domiciliar, né? Não é exatamente em função de ter xingado lá a juíza do STF, né, a Carmen Lúcia, mas ficou com esse negócio meio estranho, e aí você começa, pelo menos na minha visão aqui, no investimento, você começa a ter que se preparar para uma posição um pouco mais defensiva, porque as pesquisas indicam que vai ser muito apertado, seja lá quem for que ganhe, deve ser muito apertada a votação, e do lado do Bolsonaro, que já criticava a lisura de urna, etc e tal, agora ainda tem esse negócio aí das inserções, e você pode montar aí uma narrativa toda que pode tumultuar um pouco o mercado no período pós-eleitoral. Aí a gente tem 1, 2 meses, pelo menos, de algum tumulto. E aí você imagina o cara que não mora aqui, que não entende isso aqui, que é o estrangeiro lá, o americano, o europeu, que investe aqui, ele pensa: rapaz, nesse exato momento, dada toda essa situação, eu vou tirar o meu dinheiro. E isso, obviamente, tem um impacto mais severo aí na bolsa de valores. Então, para quem estava programando alguma compra aí para esses dias, eu sugiro, inclusive, esperar um pouquinho, não custa nada, você vai perder 3, 4 dias aí de altíssima volatilidade, porque essa volatilidade deve crescer até sexta-feira. Eleição no Brasil não é para amadores, né? Então, talvez o melhor momento agora seja, ó, fica um pouquinho ali na Selic esperando, num fundo DI pós de taxa zero que tem aí pelas corretoras, esperando para fazer caixa. E Pablo Neruda, obrigado, Lídia. Lídia Maia aqui me lembrou o escritor que falava esta frase que eu falei há pouco, de que não acredita nas bruxas, mas que elas existem, existem. Então, vale, como diria Jorge Ben, esse aí eu consigo citar porque eu lembro bem, prudência e dinheiro no bolso, canja de galinha não faz mal a ninguém. Esses últimos dias devem ser extremamente movimentados na Bolsa de Valores, inclusive agora com o início da temporada de resultados no Brasil. Santander soltou o resultado, VEG já soltou os resultados, o resultado da VEG excepcional, voando, mas bem precificada pelo mercado, e o Santander com uma dificuldade aí de repassar o que devia ser um ganho aí nos spreads em função da taxa de juro alta. E aí não dá para saber exatamente, pelo menos tem que esperar aí os outros bancos para ver se é a competição, que o Santander não está conseguindo
melhorar esse perfil de crédito aí, conseguir, entregar mais crédito para ter um pouco um resultado financeiro um pouquinho melhor, tá bom?